Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, não importa a hora que você esteja vendo essa videoaula, né, que vai ter em torno de 10 minutos aproximadamente, que a gente vai falar sobre o impressionismo, esse movimento artístico iniciado na Paris, né, muito importante para os movimentos artísticos de vanguarda, né? Então, a gente vai começar a ver aqui uma imagem do impressionismo, né? Você pode perceber que as pinceladas elas se dão diretamente na tela sem nenhuma borrão por trás, ou seja, eles não faziam o esboço antes de pintar. Eles já pegavam a tinta, que tinha uma nova tecnologia, que eles tinham, colocava a tinta e óleo em tubos, né, de alumínio e levavam e podiam levar para onde eles quisessem. Tanto é assim que eles pintavam ao ar livre. Então, essa foi o grande diferencial deles. Por quê? O que eles realmente queriam? Eles queriam captar as impressões da realidade de uma forma única e particular, de acordo com cada momento e com a intensidade da luz que o sol produzia. Então, essa foi uma das características marcantes do impressionismo, que foi, na verdade, o início da arte moderna, o início dos movimentos de vanguarda. Mas antes disso, a gente precisa ir para onde? Para o contexto histórico, certo? Então, a gente tem que entender que a Europa, ela só é Europa por quê? Porque ela se desenvolveu primeiro, né, na parte do Ocidente, é claro, do que os outros continentes ocidentais. Então, eles conseguiram fazer a acumulação primitiva do capital a princípio com a colonização das Américas e depois com o neocolonialismo da África. Se a gente puder perceber essa imagem aqui do continente africano, a parte que está em laranja, né, é da França, certo? Então, a França era dona de boa parte do continente africano e isso proporcionou muito capital, muita acumulação de riqueza real nas mãos dos governantes franceses, que por sinal era governado por nada mais nada menos que Napoleão III. Então, nesse contexto de quase uma Belle Époque lá na França, devido ao desenvolvimento trazido pela acumulação primitiva do capital da colonização das Américas e da África agora, que teve um boom econômico, social, cultural, urbanístico, né, da sociedade parisiense em específico e da sociedade europeia em geral. A gente pode ver aqui as ruas da cidade de Paris antes da reforma urbanística de um camarada chamado Barão de Haussmann. Esse aqui está tudo uniformizado, é o Napoleão III e o outro é o Barão de Haussmann. O Barão de Haussmann, ele simplesmente foi o cara, que é esse que está aqui na foto, responsável pela maior reforma urbanística que a França já viveu. Então, o que a França é hoje é graças ao Barão de Haussmann. Claro, a França não, né? Paris no caso, por causa da grande reforma urbanística que simplesmente eliminou aquelas ruas estreitas, sem iluminação, sem saneamento básico e proporcionou ruas, pontes como essa e largas, né, que poderiam passar várias e várias charretes, né, como a gente pode ver nessa foto aí, e também muitos bulevares, então essas avenidas muito arborizadas, largas, né, que proporcionavam uma circulação mais livre, uma iluminação, uma maior segurança. Então, a Paris de hoje é, na verdade, a Paris do Barão de Haussmann, que foi responsável pela maior reforma urbanística da França, né? E agora a gente vai para o movimento artístico em específico. Mas antes de chegar lá, é preciso ver o que havia antes. Antes do impressionismo surgir, o que havia? Simplesmente uma arte academicista
que imitava os padrões estéticos greco-romanos, ou seja, então era a arte neoclássica, certo? Então, existia um salão, o salão era um espaço de exibição de arte, que só poderia exibir a arte, o seu quadro principalmente, né, sua obra de arte, nesses salões, se passasse pela aprovação dos críticos da época, ou seja, eles eram chamados de júri. E esse júri era composto por elementos e professores das academias de belas artes. Então, eles determinavam o que era arte, eles determinavam o que era belo e o que tinha valor artístico. Então, basicamente, o que era um salão? Era um lugar que conservava os padrões estéticos e artísticos da época. E quem não seguisse, né, estava fadado a ser excluído. Simplesmente ia ter que expor em calçadas, expor nas ruas para poder vender o seu quadro. E quando você não tinha acesso aos salões de arte, simplesmente a sua obra de arte valia muito pouco relacionado ao dinheiro mesmo, né? Monetariamente valia pouco, apesar de artisticamente ser vanguarda e ter muito valor. Mas naquela época quem determinava o que era arte e não era o júri do salão. E como era uma sociedade muito conservadora, muito religiosa, eles não permitiam um nu qualquer, um nu de mulher. Mas se a gente puder analisar nessa imagem, de acordo com o Wikipedia, aqui, que é o Nascimento de Vênus, de Alexander Caban, a gente vê uma mulher nua, porém, o que diferencia isso daí de uma mulher nua qualquer? É que o tema relacionado à pintura é um tema mitológico. Então, se é um tema mitológico, é voltado à arte clássica, então é permitido. Então existiam regras específicas, regras rígidas de arte a ser seguida, e quem não seguisse simplesmente era recusado. Até que certo dia veio quem? Nada mais, nada menos do que Manet. Manet começou a quebrar os paradigmas da época. Por quê? Porque ele fez esse quadro, né, que se chama Piquenique na Relva, que impactou muita gente. Por quê? Porque a mulher está nua, não tem temas mitológicos por trás e simplesmente ela está olhando fixamente para o espectador, de forma que o espectador até ficava constrangido ao ver essa cena, né? Então, esse cara, o Manet, foi um grande inspirador dos pintores impressionistas, porque ele quebrou paradigmas, né? Ele quebrou o paradigma da época. Também a gente pode ver nessa outra imagem aqui, que se chama Impressão, Nascimento do Sol, de Monet. Não é Manet, é Monet, é outro cara, é outro pintor, mas que foi fortemente influenciado por Manet. Essa imagem, esse quadro foi pintado ele recebendo as impressões do pôr do sol, no caso, né? Do nascimento, aliás, desculpa, do nascimento do sol. Isso é como ele via. Então, justamente como eu falei inicialmente, o que o pintor impressionista buscava? Ele buscava justamente a impressão da realidade captada pelo olhar do artista, né? Não procurando simplesmente ser uma realidade ou uma cópia do real. Não, era uma impressão que ele tinha do real. E a gente puder lembrar, já existia máquina fotográfica na época e a máquina fotográfica fazia, né, em um clique o que um pintor faria em várias horas de pintura. Então, não tinha nem mais sentido você gastar horas e horas pintando de forma realista para captar o real naquele instante, tendo em vista que você em 1 milésimo de segundo você captava o real por meio de uma máquina. Então a pintura tinha que ultrapassar essa captação do real e ir além. E foi o que os impressionistas começaram a
fazer. E, logicamente, né, eles foram recusados e fizeram salões, né, uma exposição à parte. Quando muitos deles foram recusados nos salões de Paris, eles foram, gritaram, fizeram manifestação. Teve críticos de arte, um deles, Émile Zola, né, muito contundente às academias que faziam e só pregavam uma arte sem graça, que imitava os outros, sem nada de novidade, nada que chocasse a sociedade da época, certo? Então, esses caras que pintavam de fora dos padrões estéticos da academia e dos salões, eles foram autorizados por Napoleão III a expor em outro lugar, que não no salão. Então eles expuseram, chocaram a sociedade, né, e começaram a ganhar adeptos e admiradores, até surgir então Monet com esse quadro, onde um crítico de arte foi lá na exposição, olhou para o quadro e falou: esse quadro é muito impressionista, mas de um tom jocoso, de brincadeira, desvalorizando mesmo a obra de arte, porque eles consideravam na época simplesmente um borrão de tinta. Nada a ver com o que eles imaginavam que era arte de verdade, entre aspas, é claro. Então, de uma forma jocosa, né, na zoeira mesmo, esse crítico de arte batizou o movimento de impressionismo, né? Aqui a gente pode ver aquele fato deles quererem ir pintar ao ar livre, levava o seu tripé, seu cavalete, seu material, sua tinta e pintava ao ar livre para captar o momento a partir das impressões que ele tinha. Aqui essa obra aqui é Almoço dos Barqueiros de Renoir, uma obra muito importante também da época. Renoir é um grande pintor impressionista. Aqui a gente já vê uma outra obra do Gaulin, que é Notre Dame de Paris. Aqui ele pinta Notre Dame de uma outra perspectiva, né? E sempre à luz do sol e ao ar livre. Então, essa era uma das características mais marcantes do movimento impressionista, sem contar que eles não usavam o esboço, eles não pintavam com grafite na tela para depois, eles não desenhavam grafite na tela para depois pintar. Eles simplesmente já olhavam e já faziam as pinceladas dele, e a forma que ficava já era a forma definitiva, né? Então, essa foi uma das grandes marcas do impressionismo. Aqui a gente já vê uma outra obra que é No Barco, de Berthe Morisset. É a primeira e única mulher pintora do impressionismo, né? Mas que pintava de uma forma também espetacular, captando inclusive, além das impressões do ambiente, das cores, mas sim a expressão, os sentimentos das personagens que ela pintava. Aqui a gente vê uma outra obra de Pissarro, muito importante também para a época e para o impressionismo como um todo. E por fim, não menos importante, uma obra de Degas, As Bailarinas de Degas, que tem estudos e mais estudos sobre os quadros das bailarinas, né? Inclusive dizem que ele pintava as bailarinas como uma forma de dar visibilidade ao sofrimento delas, tendo em vista que muitas delas eram exploradas sexualmente pelos homens da época, que patrocinavam as garotas que tinham por volta de 13, 14, 15, 16 anos, que dançavam o dia todo e à noite iam acompanhar os senhores e rapazes que pagavam. E diziam inclusive que Degas ele queria muito acabar com essa condição de coisas, sendo que elas eram exploradas muito porque a condição econômica das famílias eram muito baixas. Então ele era um crítico ferrenho, dessa exploração sexual dessas garotas. Então, esse foi o impressionismo. Algumas obras só, claro, apresentei aqui, mas vocês têm a oportunidade agora, né, e o dever
de pesquisar a fundo mais obras e ver o quão belo é o movimento impressionista, que se desdobra depois no pós-impressionismo, que também vai exacerbar um pouco mais essa tendência, e outros vão dizer que não, que é outro movimento, não tem nada a ver com o impressionismo. Por isso mesmo o nome de pós-impressionismo, que vai ficar para uma outra aula. E agora, né, volto aqui com vocês nessa madrugada, que são 2h36 da manhã do dia 27, 9 horas a gente tem uma reuniãozinha lá na escola. E é isso, garotada. Estudem, fiquem em casa e se cuidem.